linda como sempre. São seus olhos. Gostoso. Bom dia, Brasil. Bom Alegria dia, estar Brasil. com vocês aqui. Sempre é um prazer enorme. Vamos aprender sobre hortaliças hoje? Vamos. Você é o Brasil Hortaliças que nos assiste. em casa. Primeiro E conta ervas pra gente o que é a hortaliça, diversas. para quem agora quer começar a cultivar plantas, flores, não sabe nem o que é hortaliça. A hortaliça é tudo que você pode consumir que não pode ir adubos químicos, porque vai Que ingerir... você vai consumir. Justamente. Então, hortaliça é o que você pode plantar em casa, fazer uma salada, os temperos diversos. Existem muitas opções, tá? Muito bem. E eu trouxe mais ou menos umas 10, 12 opções em hortaliças, em ervas, para mostrar Você para o é Brasil. sempre. ao público de Eu adoro o casa. exagero dele, porque o exagero dele deixa tudo bonito. E mantenha Obrigado, seu Gi. exagero, viu? Porque no mundo precisa de gente que também exagera. Bom, Obrigado, as plantas, as hortaliças indicadas para dentro de Sim. casa, quais são? Ambiente interno, você pode cultivar, existem inúmeras. Por exemplo, eu tenho aqui, Gi, por gentileza, eu tenho uma cebolinha aqui do lado. A cebolinha. É. Eu sempre confundo a cebolinha com a salsinha Com a e tem outra, né? cebolete. Eu não consigo pegar, tá já pesada. pego para você, vamos lá. Ah, Existem essa duas pequenininha. diferenças. Gi, essa aqui é a cebolinha. O que acontece? Eri, ao plantar essa cebolinha, Já subiu o cheiro. ela brota de novo? Sim, ela brota. Essa aqui é a cebolete, que ela é derivada da cebolinha. Cebolete é parente da cebolinha. Da cebolinha. O que acontece? Ela cresce mais ou menos a uns 40 centímetros de altura, tá? Ah. E aí ela brota, mas de uma forma muito tímida. A cebolinha brotou aqui, por exemplo, olha para o cultivo, e eu quero colher para temperar algo e tal. Você poda e questão de 30 dias mais ou menos ela começa já a brotar folhas novas e ela renasce novamente, tá? Então isso é a diferença da cebolinha e da cebolete. Por que a cebolete ela renasce mais rápido? A Ela cebolete... tem o coach junto com ela, a cebolete. Aí ela Isso. renasce mais rápido. Mas é boa a sua pergunta, Gi. O que acontece? A cebolete, ela fica toda desengonçada, tadinha. Ela cresce, ela começa a cair, ela não resiste o peso do Tadinha. tecido É aquela dela. prima desengonçada? É, Fica sempre se desengonçada. comparando com a cebolinha, é a cebolete. Verdade. E ela tem um sabor mais suave do que a cebolinha. Então, ou seja, eu não quero a cebolinha tão gritante. Você vai pela cebolete, tá? Tá. Ela manda o recado, mas ela é um pouquinho mais suave. ao Cebolinha para os Isso. intensos, cebolete para aquele que curte só a essência. É verdade. Muito Gi, bem. é muito Próximo. importante informar o público de casa sobre o tipo de solo e o tipo de adubo, o que não pode e o que pode usar numa hortaliça, tá? Tá. O que acontece? Hortaliça, Brasil, gosta de adubos orgânicos, tá? Aqui Tá. eu tenho o humus de minhoca, olha só. Cadê a minhoca? Esse é o humus de minhoca. Na verdade, o que acontece? O humus de minhoca, ele retém muita umidade. Mas me conta a história da minhoca, É. que eu tô curiosa. Não desfaça, não. Cadê a Boa, minhoca? excelente a Você bateu pergunta. a minhoca toda aí, como é que foi? Isso. Com a rega e a umidade do solo, vai nascendo minhoca no solo, tá? Tá. Isso é muito bom, que é rico em todos Tem os que ter a nutrientes. minhoca. Tem que ter humus de minhoca, isso é muito importante. Aí nós temos aqui o esterco bovino e nós temos humus de minhoca. O que acontece? O humus de minhoca nada mais é, Brasil, do que o esterco envelhecido, tá? Então, ele se concentra melhor, a cor é diferente, tá? Você sabe, olha, só de Só de olhar eu já conheço. Então, o que acontece? Ela tem aqui, olha, o humus de minhoca e o esterco bovino. É o mesmo produto, porém isso aqui é já apurado. É o mesmo produto, porém apurado. diferente. O que Tá. acontece? Decidir sempre por adubos orgânicos, tá? Não tem erro, você pode aplicar à vontade. viu, Hortaliça, Gi? tá. Hortaliça, Tem um tá? jeito de plantar também diferente? Temos um jeito de plantar diferente. Agora, uma vamos. curiosidade, que eu já vou pro plantio, Gi. Eu trouxe o tomilho limão. Não, calma, vamos voltar Tá. aqui, pra gente organizar as ideias, senão o Vamos povo pro fica tempero, doido. é verdade. Como que eu planto? Vamos lá, eu tenho um vaso aqui, Tá. de mais ou menos 40 centímetros, tá? Muito bem. Versus 35 de boca. É muito importante, Gi, drenar, Não tá? faz assim que a gente vai mostrar que a gente tem a câmera lá de cima. Isso, Isso, verdade. hoje a gente tem. Relaxa Aham, aí. tranquilo. Agora sim. Argila expandida para drenar o vaso, tá? Manta de bedim. De bedinho? De bedim, que é um tecido, na verdade, que é justamente para quê? Para não deixar a terra alcançar a argila expandida, tá? Tá. O não fazer isso, Gi, o que acontece? Entope tudo o vaso, tá? Então é importante colocar a argila, a manta de bedim. Tá. Eri, qual o melhor tipo de solo que você pode plantar uma hortaliça, uma erva medicinal, enfim, Adubo orgânico. orgânico? Eu já decorei, viu? Eu vou perguntar depois pra vocês. A hortaliça, o que acontece? As aizames se desenvolvem rápido. Eu tenho um produto chamado substrato. Você percebe que o substrato, por mais que você aperte, ele não dá firmeza. Por que o substrato é importante na hora de você plantar uma hortaliça? Porque as aizames, elas conseguem Ela se é desenvolver soltinha, né? e ela enraiza rápido, tá? Ah. Então eu decidi sempre pelo substrato que não tem erro, que é um composto orgânico, Tá tá? vendo? É o apegado. E aí, aqui à minha Carente, esquerda, já Gi, pega rápido. verdade, eu tenho a terra vegetal preta. Olha a diferença dos dois tipos de solo.
Percebe? Ela tem Deixa eu pegar. moléculas interligadas. Você percebeu? Ó? Molécula aqui. Interligada. Essa é a carente, Essa né? é a terra vegetal, justamente. Vegetal. E essa é o substrato. Então, Essa é mais desapegada. ela é mais leve, não tem moléculas Dizem interligadas. que a gente precisa para acalmar a saúde da gente. É verdade. Pegar na terra. Olha, olha. Mas é verdade. Gi, vamos plantar juntinhos? Vamos. Olha, eu tenho um substrato aqui, tá? Que ele é muito bom. Agora, qual o tamanho desse, novamente? Esse tem mais ou menos 40 centímetros, 35 centímetros versus 35 centímetros de altura. 35 altura ou versus 35. boca, Quantas tá? eu consigo plantar? Esta aqui você consegue plantar umas 6 unidades. 6 dependendo unidades. dela. Aí É. a gente vai escolher, porque eu quero que seja Isso, diversificado. maravilha. Então, olha, o substrato, sem medo de errar. Minha mãe falava, quem gosta de jardim, falava, quem gosta de jardinagem, não põe luva. Sentir a natureza. Deus não veja. Olha que coisa maravilhosa. Olha o cheiro, Gi. De terra, de jardinagem, Já tá? dizia Sandy e Júnior. É, verdade. Cheiro é de terra maravilhoso. molhada. Verdade. Aí eu tenho aqui já, olha, eu vou colocar esse tanto de terra, tá? Que isso é muito importante colocar, do substrato, perdão. Tá. E olha, mais ou menos isso daqui. Deixei 2 dedos Não abaixo. pode falar terra, tá igual tecido e pano. Não pode falar terra, é substrato. É substrato. Na verdade, o substrato, ele tem, não tem moléculas interligadas, ele substitui a terra. Ele é maravilhoso, tá? E durante 6 meses não precisa fazer adubagem nenhuma, nesse caso, do substrato, tá? Quando você fala do baixo, daqui a pouco você vai explicar pra gente. Mas Isso. agora, a gente... Com sabor de... Tá vendo por que eu desconcentro? Sabe o que eu gosto Dá uma daqui? felicidade, Esse o quê? clima descontraído. de Descontraído, família. né? Esse rolê doido. Verdade, está na sala do nosso público, é maravilhoso, é excelente, Gi. Aí você fala, Vamos. Eri, eu tenho um vaso Não, desse... calma, Eri, vamos Tá. voltar aqui pro raciocínio. Vamos embora, isso. Agora, 6 hortaliças, né? Que a Tá, gente vai 6. colocar aqui e o espaço entre elas, Certo. vamos. Vamos trabalhar com tomilho e limão? Isso. Esse Gi, tomilho. sente o cheiro da folhinha, por favor. Ele é mais cítrico, tá? Sim. Maravilhoso, né? Tá. Se você apertar, olha, o limão, ele é gritante. Olha o cheirinho, Gi, que maravilha. Brasil é um cheiro tão gostoso e é tão bom plantar. A gente vai de tomilho e limão, tá? Aí que ele já ensinou várias vezes, aquele apertãozinho pra Olha sair lá. de boa. Como que eu tiro do vaso plástico? Só apertar aqui, tá o vasinho do lado. Aperta de boa, sai tudo. O torrãozinho bifimado não pode desmanchar esse torrão, porque ele é o coração da planta, tá? Isso é muito importante, manter o torrão impecável, tá? Tá. E aí, o que acontece? Vou colocar ao meio do vaso, tá? Que ele é o maiorzão, porque tem também todo um design, né? Porque a Tem, gente não vai fazer de sim. qualquer jeito, né, Eri? Gi, muito bom, paisagismo é alma. Então você extrai, você externa aquilo que você tem na alma, né? Isso é Vixe. muito importante. É o ministério espiritual. Trabalhar com verde é um ministério espiritual. Tem que ter Ministério amor. Espiritual. Eu tô adorando muito esse programa e tem mó importante. viagem. O que tu tomou Mas no café da manhã? Me dá aí. Cuscuz, com bom nordestino. Ministério Espiritual, ó. É o Você nunca Ministério viu Espiritual. isso, só aqui. Olha, eu fiz proposital, o tomilho comum, o que que acontece? Ele quebrou um pouquinho o torrão. Não é desesperador só fazer isso aqui, ó, levemente, sem apertar a folha, tá? Não significa que sua alma está quebrada. Não, de jeito nenhum. Tudo Aí tem você um conceito, vem aqui vai. do lado, você viu, olha. Tem uma distância, a gente vai pegar ali de cima. Tem uma tá? distância, ou seja, de uma mão, 4 dedos. 4 dedos. É uma mudinha da outra, tá? Isso Uma é muito mudinha para importante. outra, para todo mundo respirar. Você já imaginou de pegar a família em casa e você montar um vaso desse, depois você colher? É maravilhoso, Imaginei. isso é fantástico. Jardinagem é família, jardinagem é cura. É verdade. Ela serve para tudo. É a não é perfeição. terapia, mas é terapêutico. É verdade, Deus é O que maravilhoso. você colocou aqui do ladinho? Esse é o tomilho comum. Tá. Vamos montar um vaso Tu só vai colocar com só tomilho? Vamos fazer um vaso mix? Boa ideia. É, vamos fazer um mix, um tudão, É. assim. Olha, eu vou colocar Pra quem mais não tem um- tanto espaço, né? Mais Hoje em dia um- os apartamentos é tão pequeno. Verdade. Mais uma mudinha de tomilho comum, tomilho e limão. Por que não trabalhar a questão de uma cebolinha? Maravilhoso. Cadê a cebolinha e a cebolete pra dar briga? Cebolinha, verdade. Posso ó. colocar a cebolinha, a cebolete? Pode, é fantástico. A cebolinha, você vai fazer isso daqui que é muito simples, tá? E, ó, Cebolinha e cebolete. Essa aí é a cebolinha. cebolinha. Vamos colocar como ela é maiorzinha, que é o fundo do vaso. Ó, Tá, cebolinha. Olha que maravilha, faz uma covinha, tá? Que Faz isso é a muito cova, importante. prepara a cova para ele e, Isso. ó, E vai. Coloca vai. o torrãozinho da muda e aí vai, ó. Tá? agora cebolete, pra ela não ficar triste. Vamos A colocar. prima desengonçada. Sim, Eu nunca sim. vou esquecer disso, que agora eu vou É comprar as desengonçada. coisas, eu vou saber que a cebolete é a desengonçada. É verdade. E sempre pedir mudinhas com o torrão bem firmado, tá? Isso não tem segredo para não ter risco de perda. Tá. Olha só. Que um mais vaso você vai mix. colocar aí? E aí vamos colocar uma cebolete. A cebolete eu não vou pôr Já aqui, foi. Gi, que ela Eu fica posso muito plantar, gritante, colocar tá? o alface aqui junto ou não? Manda Pode, ver. seria um problema. Já coloca o alface aqui também. E a ideia é maravilhosa, Gi, Ah. sabe por quê? Porque o alface, depois ele cresce bastante, dá um efeito lindo. O problema é que assim, a gente planta, cada um vai comer um alface só. Não Porque, é? por exemplo, Verdade. só tem esse. Quanto tempo ele Depois demora? brota novamente. Questão Quanto mais ou tempo? menos de uns 15 dias ele já começa a brotar de novo, tá? 15 dias. E tem um segredo. Você viu aqui o vaso? Olha, eu vou afastar carinhosamente aqui a folhagem, tá? Carinhosamente, nada de E aí tem um grosseria. segredo, eu não vou plantar em pé, porque senão vai tumultuar a folhagem, uma entrelança a outra, não vai ficar bonito. Então eu vou plantar levemente tombado, ó.
Por quê? Eu não ia saber disso. Sim, eu quero que esse alface, ele caia a folhagem dele no vaso pendente, para dar um Sim. efeito mágico bonito, tá? É aquilo que eu falei, é externar aquilo que você tem na alma, é família. Esse é o segredo da jardinagem, tá? Temos alface, cebolinha, cebolete, tomilho. Cebolete, O olha. tomilho a gente usa onde? Desculpa, porque O quero... tomilho você pode usar na carne, no peixe, eu adoro colocar no peixe, sou um bom cozinheiro, viu? Vou fazer uma receita aqui maravilhosa, um cuscuz nordestino, se vocês me Eu convidar. adoro cuscuz. Ah, sabe fazer cuscuz? Cozinha tive restaurante já, conheço, no aeroporto. No aeroporto No ainda? aeroporto, na Campo de Você Marte, cobrava aqui em São aquele Paulo. preço lá horroroso? Era self-service, aí depois abriu esse mundo dos zangados, mas eu trabalhei com tudo, viu, Gi? Imigrante nordestino, cheguei em São Paulo em 89. E um dia você vem contar a sua história. A gente vai vambora. plantando e contando a história. É. Olha só, eu trabalhei aqui 2 tipos de alfaces, tá? Tá. A crespa e a lisa. Eu ia falar, tá lisa, aquele a lisa e essa aí eu já sei, tá? Gi, Não vem não que eu sei. Verdade, montamos um vaso maravilhoso, Já tá surgindo aqui nosso tudão de Aí hortaliças. você me pergunta, Eri, e esses pontos falhos aqui? Por que eu respeitei esse espaço no vaso? Porque o tomilho limão ele vai crescer. Ah. Então a ideia é que ele preencha todo esse espaço aqui e agregando o tomilho limão, as mudas de tomilho comum, porque ele vai cair nesse vaso, por isso que eu plantei bem Então, nas tu varas, respeita tá? o espaço do coleguinha. Isso não é só Verdade. sobre hortaliças. Tá aqui, ó. Cadê? Tá Sim, no vídeo sim. de cima aí, ó, o espaço. Tá. Porque eles vão crescer, entendeu? E se aí, desenvolver. E se desenvolver. Então vai ficar tudo tumultuado. Então não pode. Respeite o espaço do coleguinha. Por exemplo, se eu plantasse um alecrim aqui nesse vaso, ficaria maravilhoso ele solitário, tá? Tá. Sozinho. Porém, O alecrim, ele não aceita companhia. É verdade. Cada um tem seu desenvolvimento, tá tudo certo. justamente de espaço. Tá. É uma erva que tende a se aprofundar-se as raízes e não se alastrarem, por isso requer um vaso alto, tá? Um vaso mais ou menos de 60 centímetros de altura. É uma poesia isso. Porque Esse no cantinho, o que que é? isso, esse é o salsão, tá? É o salsão. Então, salsão, salsinha, cebola, esse negócio Cebolete. todinho eu ia reprovar. Me dá, deixa eu cheirar. Olha que maravilha. O cheiro é muito, um Ó. pouco tímido, mas é o salsão. Agora, a boa, Gi, que você Não, pegou esse o não é salsão. o salsão, tá. O salsão. É bom que você Seguinte, pegou, porque ele cresce mas é no bastante. próximo bloco que você vai falar sobre o salsão. Maravilha, eu tô tão feliz que eu quero falar sobre pimentas. Pimentas. 7 cores e pimenta biquinho, tá? Então, pronta pra pimenta colher. biquinho, salsão e pimenta 7 cores? 7 cores, existem vários tipos, mais ou menos umas 100 que eu conheço, Então tá? aguarde. Segure. É no próximo bloco, 2 minutinhos. 7 pimentas, pimenta Tem e o manjericão salsão. roxo, tem manjericão Muita italiano. coisa pela frente, certo? Tem Ó, bastante coisas legais, tá? Chama o intervalo. Fala, a gente já volta. 2 Brasil, minutinhos. vamos a um break comercial e você é meu convidado. Daqui a pouquinho eu volto com você, viu? Muito bem. Não vai perder, vai? 2 minutinhos. Beijo.